Olá pessoal, então, o que é esses vídeos que eu estou trazendo hoje aqui para vocês? Basicamente, como eu estou observando que muitos de vocês vão precisar basicamente estar utilizando algumas ferramentas de LLM nos projetos de vocês ou até em outros projetos, eu estou trazendo aqui dois vídeos para dar um norte para vocês quando estiverem realizando essa situação, beleza? Onde no primeiro vídeo, que é esse aqui, vai ser um momento mais teórico, ou seja, a gente vai conhecer um pouquinho das tecnologias ali envolvidas, até para vocês saberem o que vocês têm que pesquisar quando vocês forem utilizar alguma dessas ferramentas, beleza? Já o segundo vídeo, basicamente eu vou mostrar para vocês o que? Uma implementação, onde eu vou estar utilizando aqui o ChatGPT, ou seja, a ferramenta do OpenAI, para a gente fazer alguns recursos além dos clássicos só mandar uma mensagem e responder, como por exemplo, fornecer uma base para elas, ou seja, trabalhar com a ideia de RAG, onde eu vou poder fornecer uma informação que vai estar em um link, ou vou poder informação que está em um PDF, ou eu mesmo vou poder passar o contexto para ele a qual eu quero que ele responda, beleza? Então com isso vocês vão poder estar criando alguma ferramenta ali que envolva basicamente alguma LLM da vida, como ChatGPT, Gemini e outros, que vão conseguir responder algumas informações para vocês utilizando justamente quem? A forma como você quer que eles respondam, ou seja, trabalhando a ideia do prompt em si, junto com a ideia de RAG, beleza? Então, primeiro passo, né, o que a gente vai ter que fazer? A primeira ideia aqui, basicamente, é entender um pouquinho o que são as LLM, né, ou Large Language Model, onde basicamente é o que está em alta hoje no mercado. São basicamente uma parte da inteligência artificial que vai trabalhar com o processamento de linguagem natural, onde elas vão entender o que é que o humano está falando por meio de algum algoritmo ali por trás, muitas vezes até cálculos mesmo, e eles vão poder responder algumas ações que vocês queiram estar trabalhando. E dentro desse universo de PLN, né, que é o processamento de linguagem natural, a gente pode fazer muitas coisas, como por exemplo, criar algum sistema que vai seguir instruções, criar chatbots, que muitos de vocês vão precisar fazer, interpretação de frases e até mesmo seguir basicamente criação de conteúdos, ou seja, o que chama até de programação generativa, né? Ele está criando alguma coisa nova. E os LLMs, por sua vez, basicamente são modelos que vão utilizar as redes neurais que vão ser capazes de se comunicar com o humano, mas eles vão utilizar uma base ou algum conhecimento a qual a gente vai ter passado para eles. E hoje no mercado a gente tem várias opções, né? Tem o OpenAI, que é o caso do ChatGPT, um dos mais famosos. Temos o Gemini do Google, que eu particularmente gosto bastante, então para quem é programador é uma ferramenta boa, junto com o Cloud também. Temos o Llama do Meta, que é uma opção gratuita, só que tecnicamente você ia precisar de um computador um pouquinho parrudo ou um servidor para rodar essa ferramenta. Temos até a Microsoft com seu Fit 3, entre DeepSeek e diversas outras ferramentas que estão aí no mercado também. E para a gente entender um pouquinho alguns conceitos ali por trás, até porque quando a gente for se comunicar com essas ferramentas, a gente vai ter que conhecer alguns termos, é por isso que a gente vai fazer essa revisão. Então, para quem já pagou a parte de inteligência artificial comigo, né, já vi um pouquinho sobre processamento de linguagem natural. E nessas aulas eu tinha comentado que basicamente a gente inicia o nosso sistema com o que chama de corpus, que é o que? É o texto cru, sem nenhum tratamento ainda. Então, muitas vezes você vai receber um texto informado pelo usuário, ou até mesmo você como programador, e esse texto necessariamente não vai ter nenhum tratamento. Só que, para ele ser trabalhado dentro de um LLM, ele vai precisar passar por algumas etapas, onde uma das etapas que a gente vai fazer é o tokenization, que é basicamente fazer o que? Pegar aquele nosso texto e quebrar ele em fragmentos. Ou seja, ele vai pegar o nosso texto original, por exemplo, eu estou aprendendo sobre inteligência artificial, ele vai quebrar em alguns elementos, como pode ter palavras ou até mesmo pontuações. Inclusive, basicamente, pode ter algumas palavras que eles podem envolver mais de um token. Então, eu poderia pegar, por exemplo, a palavra aprendendo, aprendizado, aprendido, que basicamente são palavras que vão gerar tokens diferentes. Por exemplo, aprendendo, ele pode ser quebrado em 2 tokens. Aprendizado pode ser quebrado em 3 tokens. Já aprendizagem também são 3 tokens. Então, a gente pode ver aqui que uma única palavra ela pode ser construída em mais de um token. E por que isso aqui é interessante a gente comentar? Bom, quando vocês forem conectar com alguma ferramenta como o ChatGPT, Gemini e outros, elas podem envolver custos. Essas ferramentas estão em alta hoje, mas quando a gente roda no nosso computador,
a gente basicamente não tem custo nenhum se a gente tiver o modelo já treinado tudo mais certinho. Só que a gente precisa de um poder computacional muito forte. E muitas vezes não é viável a gente rodar no nosso computador, a gente não teria essa questão de memória, processamento nem nada. Então, é muito comum a gente terceirizar esse processo para rodar em um servidor em nuvem. E esses servidores em nuvem, normalmente eles cobram algum valor baseado no número de tokens. É muito comum, por exemplo, o ChatGPT, ele cobrar a cada 1 milhão de tokens alguns centavos de dólar, às vezes até menos de um centavo de dólar, como a gente for ver aqui. E, tecnicamente, a gente precisa saber o que é essa questão de token para a gente ter essa noção do custo que vai estar ali envolvido. Normalmente uma palavra aqui do Brasil, ela costuma ter de 2 a 3 tokens. Então você já vai ter uma noção aí mais ou menos de quantos tokens seriam sendo criados naquela palavra que você quer mandar lá para o ChatGPT. E aí a gente pensa em uma quantidade de frases, né, que vai ter, e essas quantidades de frases vão dar uma quantidade maior ainda de tokens. E quando a gente for trabalhar também com essa questão dos modelos, a gente tem que ter uma noção que existem dois tipos de modelos. Quais são os modelos que a gente vai ter aqui no mercado? Basicamente temos o que chama de Base Model, que é basicamente o modelo mais básico. Ele é um modelo que ainda não está com um grande treinamento ali por trás de lógicas, de conceitos, nem nada. Ele está só treinado para fazer o quê? Fazer o reconhecimento da linguagem a qual ele quer estar lidando, seja português, inglês e tudo mais. E por isso são outros modelos para fazer sistema de autocompletar. Então, corretor automático, sistema de recomendação, ele completa a frase de alguém, né? São modelos que podem ser utilizados com esse Base Model. E já o outro tipo de modelo, que ele tem que entender o que a pessoa falou e executar alguma resposta em cima daquilo, basicamente é o que chama de Instruction Model, ou às vezes mesmo até de Chat Model. Por quê? Porque ele é capaz de entender o que foi passado em comunicação, já tem muitas coisas ali por trás envolvidas, muitos treinamentos lá por trás, e ele vai conseguir te responder com base naquelas informações a qual você estava passando para eles. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar com esse segundo tipo de modelo aqui, como por exemplo ChatGPT, Gemini, Claude, entre diversos outros. Eles vão utilizar essa situação, beleza? Afinal, a gente quer que ele responda alguma coisa, né, alguma informação com base em uma instrução a qual a gente tinha passado para ele. E referente a esses LLMs, basicamente a gente ainda pode ter alguns desafios, como por exemplo, o primeiro desafio que a gente vai poder ter é pegar alguma LLM que ela esteja desatualizada, ou seja, elas são treinadas de tempo em tempo. Atualmente ela está tendo uma evolução até bacana, tipo 3 meses, 4 meses, 6 meses, tem uma atualização nova. E a ideia é que cada vez mais diminua essa atualização. Mas ainda assim, pode ser que a gente pegue alguma informação desatualizada. Exemplo, digamos que eu vou utilizar alguma ferramenta. Eu escolhi um modelo mais atual que eu tenha. Digamos que o meu modelo mais atual foi do início do mês. Mas aconteceu alguma revelação hoje, pode ser que o que eu falo com ele, ele já não tem aquela comunicação, né? Aí eu teria que fazer o quê? Pegar um modelo mais atualizado. Sendo que pode ser que alguém ainda não tenha lançado um modelo com a informação que esteja disponível hoje. Beleza? Então esse é um dos primeiros problemas que a gente vai poder ter quando a gente for trabalhar com LLM. Os modelos são atualizados de tempo em tempo e muitas vezes ele pode estar desatualizado, ou seja, passa alguma informação que não é mais a informação de hoje, né? Pense em uma ferramenta que ela tem que trabalhar com, por exemplo, a norma da BNT. Pode ser que pedir para ele pegar algumas informações e já deixar o texto formatado na norma da BNT. Só que pode ser que ele esteja desatualizado. Então ele pegou a informação da BNT do ano passado, quando não pegou desse ano. Então é um dos problemas que a gente vai poder ter quando lidar com essa situação. Outro tipo de situação que a gente vai poder ter é o que? É de certa forma ter a falta de conhecimento. Afinal, pense que você é uma empresa. Você sabe exatamente como funciona a sua empresa. Só que a Google sabe como funciona a sua empresa? A OpenAI e Microsoft sabe como funciona a sua empresa? Não. São regras suas. Com isso, eles não conseguem fornecer uma ferramenta de LLM, né, um modelo em si, que ele saiba como funciona a sua empresa, as suas regras, porque só você sabe isso. Então também, quando eu fosse me comunicar com esse modelo, ele não ia ter informações específicas da minha empresa. Então esse é o outro tipo de problema que a gente vai poder ter, que é quando a gente tem uma LLM que ela não tem a base de conhecimento necessário para responder aquele tipo de situação. Então ela pode estar tão desatualizada quanto ela não ter o conhecimento necessário que é exclusivo meu. São problemas que a gente vai poder se deparar no dia a dia. Inclusive com alguns projetos de vocês
Vocês vão se pegar muito com isso, né? Digamos que um cliente, ele fala com você que ele quer que uma ferramenta ele responda de uma forma específica, com regras da empresa dele, ou com regras de como ele tem que atender um tipo de paciente específico, ou algo do tipo. Você não vai ter essa informação, a ferramenta não vai ter essa informação, mas teu cliente tem. Beleza, o que você vai fazer? Você vai conversar com seu cliente para coletar todas as regras de negócio de como é que a empresa dele tem que funcionar. Coletou essas informações, aí o que você vai fazer agora como programador? Repassar essas comunicações para o modelo a qual você está trabalhando. E esse processo pode funcionar de duas formas. Temos que chamar de RAG ou de Fine Tuning. São as formas de como a gente tem que passar o conhecimento para a nossa LLM. No primeiro modelo do Fine Tuning, basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um modelo específico, então posso pegar lá, por exemplo, um ChatGPT, um Gemini, alguma ferramenta específica, e eu vou retreinar ela. Ou seja, eu vou pegar os novos dados que foi o meu cliente que passou e vou recriar esse meu modelo. Então a gente vai ter um modelo novo, uma versão, digamos, ChatGPT 2.0 entre aspas assim, que ela vai ter um conhecimento específico seu. Ou seja, ela vai ser uma ferramenta totalmente nova. Qual é o desafio lá do Fine Tuning? O bacana é que ele vai ter já um conhecimento específico, né, de como lidar com o teu tipo de cliente, sua situação, mas o desafio dele é que para você poder fazer esse retreinamento dela, você vai precisar ter muitas informações, né, da tua empresa, tudo mais certinho, como também esse processo de retreinar, ele é muito custoso. Então, por exemplo, vou fazer um retreinamento aqui no computador de casa, vai sofrer bastante, pode ser que demore em si e tudo mais, mas é uma alternativa. E quando você vai optar por essa alternativa? Essa alternativa ela pode ser até boa, ou seja, se criar um modelo basicamente novo, que já tem todo o conhecimento necessário, quando aquela regra ela não muda. Então digamos que eu estou trabalhando para uma empresa e eu quero que aquele meu modelo ele responda de forma rápida, beleza? E eu tenho regras específicas da minha empresa que não mudam, basicamente é aquele funcionamento e pronto, ou pode ser que ela mude só de um em um ano, ou de dois anos, demora muito para ela ser atualizada. Esse tipo de situação pode ser bacana, porque aquele modelo vai ter toda a base de conhecimento que você necessita, já que ele já foi retreinado com as novas bases de informações. Agora, um outro cenário, também muito utilizado hoje em dia, é o RAG, né? Que ele trabalha com o quê? Com basicamente um entregador de argumento aumentado, onde basicamente a ideia dele é fazer que o seu modelo ele não seja retreinado. Então não vou precisar ter esse poder computacional gigante para fazer todo o treinamento novamente. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para que o meu modelo, quando ele quiser receber uma informação que ele precisa ter uma base de conhecimento específica, ele consulta aquela base. Ou seja, digamos que alguém pediu alguma coisa para ele, em vez de ele já saber aquilo, ele vai consultar a base em um canto específico para saber como responder. E toda vez que alguém vier, né, ele precisa toda vez novamente consultar a base. Então ele sempre consulta uma base específica de novo para responder aquele conteúdo. A vantagem é basicamente a gente não precisar fazer todo o poder computacional que a gente usaria para retreinar a nossa base, porque basicamente ela não precisa ser retreinada, ela só busca informação quando a gente precisar, beleza? A desvantagem é que toda vez ele tem que buscar aquela informação. Entretanto, tem um ponto positivo, né? Qual é o ponto positivo nisso? Toda vez que tem que buscar informação, a gente sempre vai conseguir uma informação atualizada, ou seja, ele toda vez tem que buscar informação. Se for informação que ela é atualizada com uma grande frequência, o que é que vai acontecer? Sempre que ele for buscar informação, ela vai estar atualizada e não mais uma informação desatualizada. Então, no modelo lá do Fine Tuning, a gente retreina a nossa ferramenta. Então ela já vai ter todo o conhecimento naquela base dela. Existe um grande poder computacional, porém se eu precisar atualizar ela, eu tenho que retreinar ela de novo, é muito custo lá envolvido, demora e tudo mais. Já no modelo RAG não. No modelo RAG, toda vez que ela quiser saber a informação, ela não precisa saber ela. Por quê? Porque ela vai consultar a informação. Então, ele vai sim buscar a informação em uma base específica. Se a minha base específica for atualizada, consequentemente, o que vai acontecer? A informação que o modelo está recebendo também está sendo atualizada. Então, ele é ideal quando você está lidando com algum tipo de informação, né, que ela atualiza com muita frequência. Vou atualizar só uma vez ou não vou atualizar nunca. Fine Tuning é ótimo. Vou atualizar ela basicamente a cada semana ou todo dia.
Então o Fine-Tuning já não é o ideal para você. Aí é melhor trabalhar com a ideia do RAG, que você sempre vai ter uma informação atualizada quando precisar. Então imagina que você está lidando com uma base de clientes, que ela está sempre atualizada o tempo todo. Estou trabalhando com prontuário eletrônico, que os dados do cliente estão sendo mudados constantemente. Não é interessante trabalhar com o Fine-Tuning, é o RAG que vai atender suas necessidades, beleza? Outros recursos que também podem ajudar vocês no dia a dia é o que chama de agentes. O que são agentes? Agentes basicamente são outras inteligências artificiais que elas conseguem executar alguns tipos de ações específicas, ou pode ser funções específicas que elas vão estar sendo utilizadas por quem? Pelas nossas LLMs. Ou seja, basicamente é você ter alguma funcionalidade específica que a nossa LLM consiga solicitar e ela executa aquela ação. Exemplo, a gente pode criar até uma LLM que ela precisa fazer uma tradução, só que pode ser que ela não tenha o conhecimento de como traduzir aquilo, porém ela conhece uma função, um recurso, que é o nosso agente, que ele consegue traduzir a informação de um canto para o outro. Então toda vez que ele precisasse traduzir a informação, ele, ao invés de já ter o conhecimento de como fazer aquilo, né, ele solicitaria a um agente que ele consegue fazer essa tradução para a gente, onde ele passaria o texto a qual a gente está tendo a informação original, né, para esse agente. O agente ia traduzir, ele coletava e já passava a informação atualizada em uma linguagem natural para a pessoa. Outro recurso que a gente pode ter de agente é ferramentas que conseguem fazer consultas, seja uma consulta no API do Correios, no sistema de tempo, né, de clima, se vai chover ou não, Wikipedia, Google ou em outro API qualquer. Então a gente pode criar agentes que vai fazer com que o nosso LLM ele vá consultar a informação de forma externa, ou seja, ele não precisa ter aquela base de conhecimento. Então ele vai solicitar a informação em uma API externa e aquela API externa retorna a informação para o nosso LLM. Tal como podemos criar sistemas até que vão além de consultas, com executações mesmo. Digamos que eu quero criar um sistema que ele vai fazer o quê? Criar um cadastro, criar um lembrete, criar alguma coisa específica. Então eu posso criar um agente que ele vai receber toda a funcionalidade de criar uma informação e que ele possa ser chamado pela nossa LLM. Então a LLM vai dizer, eu estou precisando agora criar um cadastro de um usuário. Beleza, ele não precisa ter acesso basicamente direto, ele não vai programar, ele não vai fazer essas coisas. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o agente que ele vai fazer esse cadastro com as informações que foram passadas pela nossa LLM. Inclusive dá até mesmo para enviar e-mails ou até mesmo acessar banco de dados. Porém, temos que ter todos os cuidados necessários, né? Porque a gente já viu alguns casos complicados acontecendo por aí. Como por exemplo, teve uma empresa que ele meio que demitiu vários programadores em si para colocar uma LLM para fazer tudo. A LLM chegou lá na empresa e disse, eu tô precisando inserir uma informação aqui nessa minha base de dados. Só que tem um campo específico que eu não tenho a informação daquela minha tabela. E a minha tabela diz que eu preciso ter aquela informação para inserir meu dado. O que a LLM fez? Ela pensou, eu quero inserir a informação. Se por acaso aquela coluna ali está me impedindo de inserir a informação, é simples. Deleta aquela coluna. Então o que ela fez? A LLM, que não tinha supervisão nenhuma humana por trás, ela deletou a coluna que antes era obrigatória para inserir um novo valor. Beleza, ele conseguiu inserir a informação que ele queria, a custo de quê? De todas as outras linhas que estavam inseridas naquela tabela perderem aquela informação. Por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o que a gente vai fazer ao fornecer alguns desses recursos para a nossa LLM, beleza? É um poder muito grande que a gente está dando para ela, então cuidado. E algumas coisas interessantes que a gente também pode verificar é que basicamente não só existe aquelas LLMs básicas que a gente já conhece, né? Tipo DeepSeek, OpenAI, ChatGPT, nada. Na verdade existe uma infinidade bem grande. Inclusive existe um site que é o Hugging Face. O que é um Hugging Face? O Hugging Face ele funciona como se fosse um GitHub da vida, só que não para códigos, para modelos. Então pode ser que você esteja procurando algum modelo específico que ele esteja disponível lá no Hugging Face. Então vale até a pena de conhecer. Não vou chegar a utilizar aqui porque a gente só vai trabalhar com um modelo, que é o OpenAI. Mas se fosse trabalhar com vários modelos e eu não soubesse qual eu quero utilizar, o Hugging Face ele poderia quebrar um pouco seu galho. Então bora abrir aqui o site do navegador para conhecer um pouco do Hugging Face. Então aqui no Hugging Face, pra vocês terem ideia, eu já estou logado com a minha conta. Eu poderia vir na opção de Modules.
E quando entrar em Modules, a gente pode ver aqui, ó, tem diversos modelos mesmo. Existe tipo mais de 100 páginas aqui de modelos específicos para fazer coisas distintas. Então, por exemplo, eu poderia criar um modelo que ele já está treinado para como resolver problemas de saúde. Podia criar e disponibilizar ele aqui. Podia criar um modelo que ele é especializado, por exemplo, em criar vídeos, criar imagens, alguma coisa do tipo. Eu posso criar e disponibilizar. Sinta de que o Hugging Face ele é só um hub, ou seja, é um local onde ele está centralizando as informações. Alguns desses modelos, basicamente você vai ter que baixar para o seu computador e rodar no seu computador. Outros modelos desse, basicamente você vai baixar o código de acesso a uma API externa, como por exemplo o ChatGPT, né? A gente não tem acesso ao modelo, ao código do ChatGPT, mas a gente tem acesso ao código que se comunica com o modelo do ChatGPT. Então, essa situação aí, onde a gente se comunica em nuvem com outro servidor, normalmente envolve alguns custos, ao qual você vai ter que verificar lá na documentação de cada um desses modelos, beleza? Outra coisa bacana, ó, tem também até a opção de datasets, ó. Então, quem está procurando lá dados, existe quase 500 mil dados aqui disponíveis para vocês de diversos formatos. Então, tem dados envolvendo questão de clima, tem dados envolvendo questão de otimização de smartwatches, smartphone e tudo mais. Então, por exemplo, tô querendo trabalhar com algum tipo de base específica, eu não tenho minha base. Pode ser que alguém já tenha disponibilizado aqui, ó, a base que você vai poder estar utilizando para o seu treinamento, beleza? Base textual mesmo, clico lá, vou verificando os tipos de informações que ele fornece, ó. Aqui está um exemplo, né, do que ele fornece e eu posso buscar essas informações e fazer um treinamento específico. Então, o Hugging Face pode ajudar bastante você nesse tipo de situação. Você resolver alguma informação que você precisa de uma base específica que você não tenha, ou buscar algum modelo que já foi treinado com um objetivo específico do que eu quero estar realizando. E outra ferramenta que a gente vai utilizar muito, aí isso assim a gente vai chegar até implementar ela aqui, é o LangChain. O que é o LangChain? O LangChain ele é um framework que a ideia dele é padronizar o uso dessas ferramentas. Ou seja, a gente viu aqui que a gente tem quantos modelos? Bora dar uma olhada aqui de novo. Modelos. A gente tem mais de 2 milhões de modelos diferentes. Então imagine que cada pessoa a gente tem que programar de uma forma diferente. O LangChain ele surgiu com a ideia de fazer o quê? Padronizar esse uso. Ou seja, basicamente a gente só vai receber o modelo, mas toda forma de programar ela vai ser igual, independente do modelo que a gente estiver utilizando, desde que o LangChain já tenha implementado a lógica aqui no modelo, é lógico. Então ele padroniza o uso desses modelos, então já ajuda muito pra gente. Então, por exemplo, posso criar um código aqui com o OpenAI, ChatGPT da vida, e depois eu quero trocar lá para o Gemini, eu quero trabalhar para o Grok, eu quero trabalhar para o Cloud, eu quero trabalhar para o DeepSeek, quero trabalhar para o Llama, o que for. A gente não muda a lógica do nosso código, ela se mantém a mesma, só vai mudar o que? Basicamente o modelo que a gente está trabalhando, beleza? Então ele facilita muito isso. Além de que, como o código já sugere, esse chain ele vem de quê? De poder encadear funcionalidades, ou seja, a gente vai poder encadear várias funcionalidades dentro do mesmo código, beleza? Então é uma ótima ferramenta para quem vai trabalhar com LLM. Inclusive ela tem suporte até para outras linguagens além do Python, né? Então a gente tem o Python, que é a linguagem principal de hoje na inteligência artificial, mas também a gente tem o do JavaScript, beleza? Então a gente pode utilizar até o mesmo código, a mesma lógica, envolvendo essas duas linguagens de programação através do LangChain. Bacana, né? Então, muito bom. Então, esse foi o primeiro encontro, algo mais teórico, algo mais simples, mais rápido. E nosso segundo encontro, a gente já vai mostrar a implementação dessa lógica em si, onde eu vou mostrar ela aqui em JavaScript, já que eu sei que muitos de vocês estão criando código com JavaScript. Porém, eu vou estar disponibilizando tanto código em JavaScript quanto Python. Então, a gente vai ver que os dois são bem semelhantes. O código eles são basicamente iguais de um para o outro. Então, tudo que eu explicar aqui em JavaScript, ele também vai funcionar lá para o Python em si. Bacana, né? Como também, para facilitar vocês, eu já vou disponibilizar até o código todo pronto, caso vocês queiram já pegar ele e já começar a utilizar. Então, eu posso pegar o código que a gente for estar trabalhando aqui, fazer algumas alterações que eu quero estar utilizando na minha sala, ou até mesmo já utilizar ele diretamente, beleza? Então no nosso segundo vídeo a gente vê como é que a gente consegue fazer esses nossos recursos aqui, ok? Espero que tenham gostado e daqui a pouco a gente pega o segundo vídeo.